Nas aulas anteriores, fica muito nítido que as situações que vivemos historicamente, elas nos apontam soluções políticas para superar os conflitos, as situações de impasse ou mesmo a dificuldade econômica. E essas questões políticas, elas se refletem numa determinada ação, seja de um segmento, sejam de vários segmentos, seja de uma nação inteira, que podem inclusive gerar rupturas, muitas vezes violentas. Essas políticas são nada mais, nada menos do que os interesses de cada segmento transformado em ação. É claro, todos nós temos interesses, mas nós nos identificamos com interesses de grupos maiores e lutamos por isso, para resolver não só o nosso problema individual, mas o problema de muitos que estão no nosso meio e que fazem parte das nossas relações, sejam relações pessoais, sejam relações de trabalho. A política, ela é construída socialmente. Ela é a expressão dos indivíduos, é a expressão de coletivos, de organizações, e elas são a sistematização de soluções que entendemos em cada momento histórico para superar os impasses que vivemos. Não é possível acreditar que uma política é ruim ou é má sem que a gente seja parcial, porque nós estamos inseridos em um meio, nós estamos inseridos numa dada situação econômica, social, num determinado país, envolto por uma cultura. E a gente nunca vai ser imparcial, neutro. Sim, temos identidade com a política A, B ou C, seja ela qual for, porque são essas identidades que apontam para soluções. E nós acreditamos em determinados interesses para resolver os problemas. Portanto, não é possível dizer que alguém é absolutamente neutro ou imparcial. Sempre enxergamos a realidade a partir dos nossos óculos. Os óculos são nada mais, nada menos, o filtro construído pela condição que vivemos, pelo meio que estamos, pelas relações de trabalho que temos e principalmente pela forma como a sociedade produz a sua riqueza, pela forma que a sociedade domina a natureza para suprir as suas necessidades. É também fundamental entender de que a política é a expressão de verdades, nenhuma verdade absoluta, mas de várias verdades. E não é possível, do nosso ponto de vista sempre parcial, entender que a política A ou B ou C é ruim ou é má. Ela sempre vai ser boa para alguém, ainda que numa situação de conflito, ainda que numa situação de guerra, ainda numa situação de extrema violência. E a política que nós estabelecemos, ou seja, a sistematização dos nossos interesses, elas tanto podem servir para criar uma ruptura social, como nós vimos nas aulas anteriores, assim como ela pode ser a justificativa, os elementos necessários para uma ação não violenta. Então a política, ela não é boa nem má em si, ela é uma ferramenta que os seres humanos utilizam não só para o seu convívio e para suas relações pessoais, mas também para organizar a sociedade. Vamos dar vários exemplos nesse caso. Observe que na China, por exemplo, na década de 30, nós tivemos a união de dois setores, um da guerrilha liderada por Mao Tse-tung e outro pelo presidente chinês, Chiang Kai-shek, que eram inimigos, mas que se uniram para enfrentar uma invasão japonesa. Ora, é por isso que muitas vezes a gente não consegue entender as alianças. Se faz aliança
quando o inimigo ou o adversário é superior à minha força individual. Então eu faço aliança com quem tem alguma identidade comigo, tem algum ponto comum com os meus interesses. No caso da China, tanto Chiang Kai-shek quanto Mao Tse-tung não queriam a invasão japonesa, e isso unia eles até a expulsão dos japoneses da China. Esse é um exemplo clássico de aliança, mas tem outros na história do Brasil, muito mais complexos, mas também importantes, que uniram adversários para enfrentar inimigos superiores. E essa união, que a gente chama de uma aliança, né? Essa aliança ela tem que ser sempre centrada em cima de alguma unidade, ou seja, de algum elemento comum que é capaz de unir duas forças que antigamente eram adversárias para enfrentarem uma situação pior. Então, é importante entender de que, seja numa situação não violenta, seja numa situação violenta de ruptura, é a política que é gerada pelos seres humanos a partir das suas necessidades é que impulsiona essas ações, que as justificam e que fazem com que elas se desenvolvam até chegar numa situação de solução daquela questão que está a população vivendo. Vamos dar o exemplo, a situação da Revolução Francesa era algo nítido, né, da importância que tinha de fazer aliança com a burguesia, com os trabalhadores, com vários outros setores, até socialistas utópicos, né, da época, para enfrentar a nobreza, que era a expressão do esbanjamento da riqueza, da ostentação e da não produção, né, nem política nem produção econômica. Então, a ruptura foi violenta porque também as condições sociais e econômicas que a população vivia eram violentas. Então, é sempre na proporção que acontece a ruptura, por assim dizer.